Olá pessoas, eu sou Estevam, tenho 32 anos e eu cansei de falar de mim um pouquinho, né? Eu cansei de falar de mim, mas eu vou falar mais um pouquinho, só pra dar uma pequena introdução no vídeo, gente, desculpa. Esses dias eu tava lembrando de uma historinha que aconteceu comigo e que me fez refletir sobre muitas histórias que com certeza muitas pessoas passam por aí. Há uns anos atrás eu namorava, e se você não viu o vídeo aí, deu me assumindo, eu sou gay, viu, gente? É só pra constar a informação. Eu namorava e eu estava no ponto de ônibus com o meu namorado, a gente tava se despedindo, porque ele ia voltar pra casa dele, eu ia voltar pra mim, e eu dei uma bitoquinha nele, um beijinho, super inocente, nada demais, nada explícito, não foi um beijo de língua, foi só um selinho. E aí ele entrou no ônibus que ele ia pegar, foi embora. Quase que imediatamente depois do momento dele ter ido embora, eu fui cercado por um monte de moleque. Tentando não ser preconceituoso na minha afirmação, uns meninos... Mano, assim, vieram pra cima de mim super agressivos, assim, e... Nossa, eu não acredito que você deu um beijo no cara na minha frente. Nossa, você é louco, mano. Eu entrei em desespero, não sabia muito o que fazer. Até porque eu nunca fui um cara de revidar a briga, nunca fui de entrar em porrada com ninguém. Então, a minha reação foi entrar no primeiro ônibus que eu vi na frente e descer no próximo ponto. Foi uma coisa muito tensa de passar, assim. Eu me senti totalmente impotente. Foi a primeira experiência que eu passei com alguém tentar me agredir porque eu era gay. Porque daí, como ficou explícito ali a minha sexualidade, as pessoas se incomodaram e vieram pra cima de mim me agredir. E isso me fez pensar que muitas pessoas passam por situações semelhantes. Até outros meninos gays provavelmente devem passar por isso quase que diariamente, porque eles chamam mais atenção, às vezes se vestem de uma maneira que eles se sentem mais à vontade, mas que chama a atenção das pessoas pra esse padrão que não é o padrão hétero homem de se vestir, aí você acaba chamando atenção, ou pela forma de falar, ou pelos trejeitos que tem. E eu fiquei matutando em como é ruim, porque eu me senti um bosta ali naquela hora, eu me senti muito mal, me senti péssimo, porque é uma situação que você não tem o que fazer, não tem, você simplesmente apanha e você pode pedir socorro. Eu ainda tive a oportunidade de entrar no ônibus e vazar, mas se eu estivesse num lugar mais isolado, eu sei lá o que teria acontecido. Pensando nessa história, eu pedi para que vocês mandassem histórias pra mim e eu recebi algumas histórias aqui. Só por uma questão ética, eu não vou citar nome de ninguém, eu acho que eu não vou nem criar nome fictício, vou falar, eu recebi uma história de uma pessoa e aí tanto faz. Uma história bem curtinha que um menino me mandou lá no Instagram foi: eu fui expulso de um parque público pois dei um selinho em um menino na cidade de Jundiaí. E tem uma outra história que é um pouco mais longa, foi de uma moça que mandou pra mim: desde que iniciei meu relacionamento com minha companheira, a minha mãe aceita, mas ela sempre foi tratada como uma amiga. E após sofrermos um acidente de carro recentemente, tudo dificultou muito. Tanto é que, desde então, ela não pode me acompanhar à casa dos meus pais. Porém, recentemente, acabei ouvindo a minha mãe falando com uma prima minha que tem 15 anos, porque ela está descobrindo sua sexualidade. E por incrível que pareça, a minha mãe estava aconselhando minha prima, dizendo que hoje as coisas estão diferentes, que ela precisava seguir o seu coração e que se relacionar com outra mulher é normal e que não existe problema. O dia que eu vi isso, não me segurei. Acabei chamando ela de hipócrita, mas é muita sacanagem ouvir isso dela, porque minha família não aceita minha companheira dentro de casa desde que assumimos nossa relação abertamente. Essas duas histórias, juntando um pouco com a minha também, né, retrata muito essa visão, assim, o gay não é um problema, desde que ele seja um gay discreto. Então, desde que o gay não chame muito atenção na sociedade, nas ruas, não exponha sua sexualidade nas ruas, não expresse seu amor pelo seu companheiro, não demonstre carinho por pessoas do mesmo sexo na frente das pessoas. O gay, ele é aceito desde que ele fique ali naquele lugar de invisibilidade que a gente já falou no vídeo anterior. E no caso dessa moça aqui, sobre a relação com a família dela, fica claro uma outra coisa. Em muitos casos, gay é legal lá na rua, gay é legal na TV, quando eu vejo personagem engraçado do Paulo Gustavo, por exemplo, e dou risada e acho fofo. Mas quando o gay entra na minha casa, é diferente. É o que muitas pessoas passam, a família não aceita. Existe uma tolerância aos homossexuais fora de casa, mas quando é o seu filho, quando é sua filha, aí a coisa muda muito de visão, assim. É uma coisa que pra quem tá distante, quem tá perto aqui, ninguém quer, né? E agora a gente tem um outro caso aqui de uma garota, só pra contextualizar, era uma menina negra. A gente tava saindo de uma baladinha, não lembro se era a Usina
Cena Royal ou algo assim, que é uma balada que tinha aqui em Campinas há um tempo atrás. Aí a polícia mandou a gente parar e revistou apenas eu. Pediu meu documento e foi lá no carro verificar. As outras meninas sentaram e ficaram esperando, nem documento elas pediram. É isso, né? E tem gente que gosta ainda de falar que... racismo não existe, isso aí é coisa, é mimimi, é vitimismo da pessoa. As atitudes na sociedade, a forma como você vê muitas coisas, isso são provas sim de que o racismo existe. Eu peguei uma reportagem que eles fizeram algumas pesquisas da Rede Brasil Atual. Somos iguais em quê? Essa é a manchete. Dados sociais mostram que negros continuam na inferioridade. Apesar de lei contra o racismo, negros e pardos têm renda menor, menos acesso à saúde e educação e também são as maiores vítimas da violência. Para que você entenda que pare com esse pensamento de que não, isso aí é só a pessoa ter força de vontade que ela consegue. Pensa quando você tá na rua à noite, se você vê um menino negro passando próximo, você fica tranquilo? Ou quando você tá num ponto sozinho com uma pessoa negra? E se fosse um menino branquinho que estivesse do seu lado na mesma situação, você ia ficar tranquilo do mesmo jeito? E não seja hipócrita na sua resposta, gente, porque assim, isso tá tão enraizado na gente que até hoje, eu acabo tendo esse tipo de comportamento, mas já atravessei a rua assim, que tinha uma pessoa preta perto de mim com medo porque era tarde da noite, não sei o que, e acredito que muitas pessoas já tenham feito isso. E esse negócio de falar que é só oportunidade, o fato de você ser negro e de repente morar na periferia, influencia sim na hora de você ser aceito ou não dentro de um emprego. Na hora de fazer uma entrevista e eles te perguntam o seu endereço, você pode ser a pessoa mais honesta do mundo. Se você for preto, morar numa favela, é muito difícil que alguém te aceite em algum lugar, dependendo do tipo de cargo, porque não vai confiar. E tá claro aí na forma como é feito abordagens policiais, com pessoas de cores diferentes, como a menina aqui mesmo mandou a mensagem. Por que só ela foi revistada, né? Que coisa curiosa. Será que é porque ela tava com algum tipo de atitude suspeita que as outras amigas dela que estavam do lado dela não tiveram, ou é por causa da cor da pele dela? Em universidades tem muito menos negros do que brancos, em cargos de chefia em empresas, cargos altos, tem muito menos negros do que brancos. Se você for ver até na nossa representatividade em política, tem muito menos negros do que brancos. O cara não tem competência, não é problema meu. Não é questão da competência do cara, é questão da oportunidade que é dado para essa pessoa devido à cor da pele, sim. Estamos falando de você dar ou não, aceitar ou não uma pessoa exclusivamente por cor da pele. Aqui temos uma outra história, é uma mulher, tá, gente? Há muitos anos, saí com o meu filho no colo para chamar a minha irmã menor para o almoço. Fui mãe muito cedo e ainda morava com os meus pais. Fui abordada por um senhor em um Fusca branco. Me lembro como se fosse hoje. Ele estava pedindo informação sobre uma rua próxima dali. Fui me aproximando para explicar o caminho, quando acabei vendo que ele estava com como eu vou dizer isso? O pênis dele estava para fora. Olha que beleza. E você já imagina como ele, acho que estamos falando do pênis do cara, né? Estava. Não tive reação e simplesmente me afastei. E ele foi embora. Infelizmente, a maioria das mulheres passa por esse tipo de situação pelo menos uma vez na vida. Seja quando somos encoxadas de maneira proposital dentro de transportes coletivos, seja em multidões, como carnavais e baladas. Ora. Imagina a situação, gente. Você vai passar uma informação pra pessoa, a pessoa tá enfim, né? De fora, mostrando. É um tipo de assédio sexual isso, né? Fui dar uma pesquisada básica aqui e eu peguei duas reportagens. Uma do G1 que fala na manchete assim: 97% das mulheres dizem que já sofreram assédio no transporte público e privado do Brasil. Quase todas as mulheres recebem cantadas indesejadas e comentários de cunho sexual, entre outros, no transporte público, segundo o levantamento do Instituto Locomotiva e Instituto Patrícia Galvão. E aí tem uma outra reportagem do BBC News, que o título é Violência contra a Mulher. Novos dados mostram que não há lugar seguro no Brasil. Ou seja, as mulheres são vítimas desse tipo de violência, não só violência sexual, mas também violência física, em qualquer lugar. Às vezes a gente tem a impressão de querer voltar logo para casa e chegar em casa rápido para ficar seguro, e às vezes dentro de casa você sofre algum tipo de
violência do seu parceiro ou de qualquer homem que more ali com você. Essa reportagem do BBC que eu comentei com vocês, na verdade é uma entrevista com a Samira Bueno. Ela é uma socióloga, ela é mestre e doutoranda em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E aí tem um momento da matéria que o BBC pergunta pra ela, né? A taxa de mortes por violência da mulher permanece relativamente estável no Brasil desde o início dos anos 2000. O Brasil evoluiu ou está estagnado no combate à violência contra a mulher? Aí ela responde assim: evoluímos muito. O que interpretamos como violência é uma construção social e cultural. Já fomos muito mais tolerantes do que somos hoje. Aí ela cita um caso, veja o caso do Doca Street e da Ângela Diniz, que é de 1976, que o cara matou a mulher em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e ele foi absolvido porque ele alegou que ele cometeu um ato em legítima defesa da sua honra. Hoje isso nunca seria aceitável. Bom, por experiência própria, eu não sou mulher, mas eu já sei de casos muito mais próximos do que eu gostaria, na verdade. A gente sabe que no decorrer do tempo, a tolerância com a violência contra a mulher, ela vem mudando um pouco. Então, se a gente às vezes volta 30, 40, 50 anos na história, a gente sabe que alguns tipos de violência, principalmente violências domésticas contra as mulheres, elas eram consideradas briga de marido e mulher, que ninguém pode se meter, e a gente fica relevando casos e não dá importância pra isso, e fala que mas tem que ver todo o contexto. Conforme o tempo foi passando, coisas que antes a gente tentava passar um paninho e falava, Imagina, que mulher que não gosta de passar na frente de uma obra e que os caras fiquem olhando, que os caras assoviem, que os caras mexam com ela. Isso é bom, faz bem pra autoestima da mulher. E hoje em dia isso já não é visto dessa maneira. Esse tipo de olhar intrusivo, esse tipo de cantada, essa coisa meio agressiva de se falar e de ficar tentando chamar atenção, isso já é considerado algum tipo de violência. Eu sei que vai ter o escrotão idiota aí que vai falar, mas isso aí é frescura, né? Não pode também nem achar uma mulher bonita e falar alguma coisa na rua, mas que não pode, né? E aí, amigo escroto, eu te peço o seguinte, você tem mãe, você tem irmã, você tem namorada, em alguma figura feminina que você goste, que é próxima de você? Ah, legal. Me diga se você acha seguro que essa mulher ande na rua sozinha em determinados horários, em determinados lugares. Você acha que é mais seguro pra ela ou pra você andar nesses mesmos lugares que estamos citando aqui? Me diga se você permitiria que essa pessoa fosse numa baladinha, sozinha. Ela quer ir sozinha só pra curtir. Por que você não permitiria? Me explique. Porque se é tudo tranquilo, por que você não deixa? Deixa ela ir na balada, deixa ela andar na rua sozinha a altas horas da noite, deixa ela passar na frente da obra tranquilo, sem ninguém ficar supervisionando. É pra que você entenda que esse comportamento escroto de você mexer, de você puxar a menina pelo cabelo, de você passar a mão nela, de você falar alguma coisa, isso não é uma coisa legal, que você tá ajudando a pessoa no ego dela, que tá falando, que legal, eu sou desejada e todas as pessoas me amam. Não, isso é um tipo de agressão, você tá coagindo essa pessoa. Então quando você estiver com seu grupinho de macho escroto, não fica fazendo esse tipo de comentário pra mulher que passa na rua. Obrigado. Ah, tá, e se puder também não mexer com a bichinha que passa, a bichinha mais poc-poc que você viu, sabe aquela que passa super rebolando? Não mexe com ela também, deixa ela quieta porque ela não fez nada pra você. Nossa, que bravo, né? Do nada a pessoa ficou nervosa. Interrompendo aqui o vídeo, tava editando, conversei com vocês lá no Instagram. E aí achei melhor a gente dividir esse vídeo em duas partes. Então a gente tem mais uma história ainda e a conclusão do vídeo, mas eu vou deixar essa parte pra semana que vem, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Curtam, compartilhem, mandem aí pros seus amigos, para os seus grupos de WhatsApp, compartilhem no Facebook, nas suas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo, até mais e tchau, tchau.